E 2 minutos. Atenção, pais, atenção, mães. Caderneta da criança foi toda atualizada? É isso? Foi exatamente o que aconteceu? Entre as mudanças está o espaço para que mães e pais acompanhem o desenvolvimento dos filhos. Essa caderneta tão importante também traz como novidade, olha só, o chamado Marcos do Desenvolvimento Infantil. Para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, para detalhar essas inovações da caderneta e também da vacinação, vamos receber aqui a pediatra a doutora Ana Jovina Barreto e perguntar para ela, já de início, a respeito da importância dessas vacinas e quais são essas vacinas. Prazer revê-la, doutora Ana. Prazer, como vai? Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Nos conta dessas vacinas, quais são e a importância fundamental delas. Então, o Brasil, ele tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Então, nós temos várias vacinas distribuídas de acordo com a faixa etária. As vacinas já começam no recém-nascido, no primeiro dia de vida, se estendem até 1 ano, 4 anos, depois na adolescência, do adulto e do idoso. Então, as vacinações, ela acompanham a gente até o envelhecer. Ih, eu estou devendo, então. Ih, já percebi. Eu estou pensando que é só para crianças, olha. Então, não existe, assim, não tem novas vacinas no calendário. Sim. Tem o reforço, tem o estímulo que nós estamos dando a não perder a vacina. E como você colocou, o calendário, a caderneta de saúde da criança é um instrumento de vigilância. Então, a gente tem que estar olhando a caderneta de saúde, tem que estar vendo se as famílias estão conseguindo vacinar as suas crianças. Eu fiz uma viagem ao exterior, mas não é brincadeira, não. Agora, você falando, me lembrei. Eu não tenho essa caderneta, não sei onde está, e precisei, agora sim, eu tive essa caderneta, não sei se é essa exatamente, mas para viajar ao exterior. Eu fui para a África e tal, conhecer o continente todo, precisei retirá-la, porque senão eu não viajaria. Mas quais são as consequências, as mães principalmente que estão conosco, quais são as consequências da não aplicação dessas vacinas, doutora? A não aplicação das vacinas, ela tem consequência individual e coletiva. Quando você deixa de vacinar o seu filho, você permite que seu filho adoeça e transmita essa vacina para as crianças que não atingiram ainda a faixa etária daquela doença. Então, deixar de vacinar é uma irresponsabilidade individual e coletiva. Então, o pai que não vacina o seu filho e o filho que o filho morra por aquela doença que era uma doença imunoprevenível, ele pode ser acusado de homicídio. Pode ser um homicídio doloso, um homicídio culposo, porque teve a prevenção, ele privou a criança da prevenção contra aquela doença. E ainda da omissão, né? É uma omissão, é uma negligência. E a vacina é protegida pelo ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito ele está lá que a vacina é obrigatória. Os pais obrigatoriamente têm que vacinar os seus filhos. É uma questão jurídica, né? Exatamente. E com relação a essa nova caderneta, também há algo interessante novo, que é esse Marco do Desenvolvimento Infantil? Extremamente importante. E a gente que trabalha com puericultura, com o cuidado da criança saudável, a gente costuma dizer que a caderneta de saúde da criança é o nosso principal amigo. Porque lá mostra pra gente o segmento que a gente tem que fazer com aquela criança e a gente registra tudo ali naquela caderneta. Acompanhamento de crescimento, peso, estatura. Tem os gráficozinhos que mostram para a gente se está tudo dentro da normalidade. E os marcos do desenvolvimento para a criança até 3 anos de idade. Essa faixa etária dos 2 primeiros anos de vida é uma faixa etária vulnerável a agravos. Então, o desenvolvimento deve ser avaliado durante toda a vidinha da criança, até a adolescência. Mas nesses primeiros 2 anos de vida é essencial. E na caderneta tem o lugar da gente ir lá e marcar se aqueles marcos estão presentes. E ainda tem o diagnóstico, a gente vira a folhinha e lá tem dizendo, se a situação for essa, a criança pode ter isso e você tem que fazer isso. Então não precisa ser um pediatra para poder acompanhar o desenvolvimento. Claro que toda criança tem que ter o seu pediatra, mas o médico da saúde, da família e comunidade, que está lá, que está com esse instrumento na mão, abra os marcos do desenvolvimento, pergunte à mãezinha. Então, se uma criança tem 6 meses, aí está lá perguntando, a criança já senta com apoio? A criança já busca objetos, a criança já leva o objeto para a boca, ela já troca de mão, ela já duplica sílabas, ela demonstra alegria em ir para você, ela quer ir para o seu colo. Então, ali a gente já avalia a capacidade motora, a capacidade de linguagem, a capacidade cognitiva e a gente vai poder tomar uma atitude diante de qualquer atraso. Que interessante, doutor. Isso. E, Sérgio, a gente tem estudos mostrando que as nossas crianças, as crianças de países subdesenvolvidos, mais da metade das
crianças não atingem todo o seu potencial de desenvolvimento. Exatamente pela ausência dessas vacinas que são tão necessárias. E até mesmo do acompanhamento e do diagnóstico precoce da situação. E da privação, porque o desenvolvimento ele depende da genética, mas ele tem que ser ensinado. Então, se uma criança não tiver estímulo, ela não se desenvolve em todo o seu potencial. Se não tiver uma nutrição adequada, semana passada a gente conversou sobre nutrição. Se não tiver uma nutrição adequada nos 2 primeiros anos de vida, uma privação, uma desnutrição intraútero, sobre os 1000 dias, intraútero, e nos 2 primeiros anos de vida, pode levar a um déficit cognitivo irreversível. E, doutora, me permita, é injusto. É injusto porque a pessoa ela precisa ter todas as condições físicas para poder encarar essa vida tão competitiva. Estão perguntando algumas dúvidas muito interessantes aqui, bem rápidas. É possível vacinar se a criança estiver com gripe? Depende do quadro geral da criança? Isso é importante, sim. Um dos grandes problemas de não vacinação são falsas contraindicações. Que a mãe não leva porque acha que não pode, ou a vacinadora não a vacina porque acha que não pode. Tá. Então, uma gripe não contraindica. A criança está corizando, está tossindo, não contraindica ela vacinar. Um episódio febril, intenso, uma febre alta, contraindicaria naquele dia. Passou a febre, vacina, não tem problema. Doença febril aguda não contraindica a vacina. Outra coisa, sob medicação, ela pode também tomar vacina? Depende das medicações. Na grande maioria, sim. Se está tomando antibiótico, não é problema. Se está tomando um descongestionante, um medicamento de uso contínuo, só medicamentos que levem à imunossupressão, que estejam sendo usados há muito tempo. Aí sim, algumas vacinas são contraindicadas. Tem que conversar com o seu pediatra para saber qual vacina que aquela criança que está tomando um medicamento imunossupressor que deprima o seu sistema imune pode tomar ou não, que são poucas também, a maioria pode tomar. A doutora fala exatamente como é uma professora, né? É uma facilidade que eu vou te contar, é uma moleza. O pessoal está participando aqui pelo WhatsApp também, assim, é possível dar algum tipo de medicação para combater possíveis desconfortos, como febre e dor? Depois. Não é recomendado a gente não antes. Não se preparar. Não. Algumas vacinas sofrem interferência da medicação usada antes. Ela pode não ter o resultado que deve ter. Então, e nem toda criança vai ter reação. Deixa a reação aparecer para a gente tratar. A perninha está doendo? Bota um gelinho ali na perninha. Teve febre? Dá o antitérmico, mas antes não precisa. Muito bom. Para fechar, o que fazer se atrasar a aplicação de alguma dose? A sugestão que eu te daria. Doutor Sérgio Curcilo, foi o seguinte, não atrasa. Por favor, não atrasa, não atrasa. Corre no dia seguinte para atualizar. Hoje eu fui no posto para vacinar e a vacinadora disse que ele não podia tomar. Ligue para o seu pediatra, pergunte, peça para chamar a enfermeira do posto. Eu vou falar uma coisa aqui, tenho tempo para falar rapidinho. Por gentileza. Que me incomoda muito, Sérgio. Talvez seja alguma polêmica, porque vacina deve ser contraindicada por enfermeira e por médico que conhece da vacina. Então, a gente vê muita contraindicação pelo pai, pelo vizinho e até mesmo pela vacinadora, pela pessoa que está vacinando e que talvez não tenha esse conhecimento se pode ou não. Ela é uma excelente técnica, ela foi treinada para vacinar, mas talvez ela não tenha o conhecimento das contraindicações daquela vacina e a gente tem muita oportunidade perdida de vacinar por falsa contraindicação. Então, pergunte ao seu pediatra, pergunte à enfermeira do posto, que conhece de vacina também, se pode ou não dar vacina. A vacinadora, chame a enfermeira, antes de contraindicar, antes de mandar a criança para casa, chame a enfermeira da unidade. Eu posso vacinar? Eu posso não vacinar? Que essa contraindicação seja uma atribuição da enfermeira ou do médico do posto, e não de quem está vacinando. Muitos mitos, né, doutora? Exatamente. Vacinação a pessoa cria alguma coisa na cabeça e acha que aquilo ali é verdade absoluta. Doutora, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer revê-la. O prazer é todo meu, estamos à disposição. Muito obrigada. Doutora Ana, muito obrigado. São 8h11, 8h11.